Eu já estou emocionada antes de terminar, antes de começar a fala. Muito obrigada. Muito obrigada por essa acolhida. Uma boa noite para todas e todos. Mas a boa noite tem que ser jus com esse auditório cheio. Boa noite. Que beleza ouvir isso. Que beleza estar aqui na UFABC. Que beleza ver esse auditório. Estou realmente emocionada. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço à reitoria, agradeço aos professores, aos coordenadores dos cursos. Eu acho que vou ficar ali porque eu vejo todo mundo melhor. Vou ficar de pé, fica melhor. Eu quero fazer os agradecimentos específicos e não poderia deixar de agradecer a forma tão carinhosa como eu fui recebida pela reitoria dessa universidade, e aqui o professor Dácio representando o magnífico reitor, a quem eu agradeço pela acolhida. Quero também agradecer o professor Vitor Marchetti, pró-reitor de Planejamento, e também José Fernando Queiruga, pró-reitor de Graduação, no nome de quem eu homenageio e cumprimento todos os pró-reitores e pró-reitoras dessa universidade. Agradeço também e cumprimento o professor Acácio Almeida, que é o coordenador da disciplina de Estudos Étnico-Raciais, e juntamente com ele, Muriatã Barbosa, das Relações Internacionais. Em nome dos dois, eu cumprimento a todas as professoras e os professores do curso e todos os estudantes aqui presentes. O professor Acácio, ele fez uma fala extremamente carinhosa e fiquei muito emocionada, mas a melhor coisa que tem da nossa trajetória é que nós somos amigos há muito tempo. É um prazer ser amiga do Acácio. Eu também quero cumprimentar Márcia Regina Damasceno Silveira, do Fórum de Promoção de Igualdade Racial Benedita da Silva, e em seu nome cumprimentar a todos os militantes, ativistas do movimento social negro e dos demais movimentos sociais, principalmente os que fazem parte agora do ministério o qual eu coordeno, que são as mulheres, todos os negros e negras, quilombolas, a juventude, e todos aqueles sujeitos que na política nós vamos chamar de sujeitos dos direitos humanos, embora sujeitos dos direitos humanos somos todos nós, não é isso? Eu quero cumprimentar a Silmara Aparecida, que é secretária de Políticas para as Mulheres de Santo André, que muito gentilmente me deu vários exemplares ali do trabalho, junto com seu colega, e dizer que é um prazer ter aqui mais uma expressão do nosso novo ministério. E em seu nome cumprimento a todas as mulheres presentes nessa sala, negras, brancas e de todos os outros grupos étnico-raciais. Alberto Alves de Souza, que é o secretário de Orçamento e Planejamento da Prefeitura de Santo André, que a acompanha. Vânia Machado, da OAB de Santo André, e em seu nome todos da OAB, da instituição tão importante que nós temos. Sônia Maria, que é assessora do deputado Vicentinho, querido Vicentinho, manda um abraço para ele, o senhor onde está a Sônia? Cadê a Sônia? Ele manda um abraço para o Vicentinho, que é um querido amigo. Érica Zanotti, do Instituto Consulado da Mulher. Simone S., que é do coletivo Espaço 50. Érica Zanotti, já parei. Rosana Neira da Silva, que é do coletivo Quilombagem. E como uma gestão nunca se faz sozinha, eu tenho aqui uma parte da minha equipe comigo que eu quero apresentar para todos vocês. Nós temos ali o secretário Ronaldo Barros, que é o secretário especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que está comigo no Ministério. Ronaldo é professor também, foi pró-reitor de Ações Afirmativas na Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, né? E baiano, né, Ronaldo? Da Bahia. E Ronaldo, nós estamos juntos na luta desde adolescentes, digamos assim, agora ele trabalha comigo. Eu também estou acompanhada da Kátia, que está aqui comigo como assessora. Onde está a Kátia? O pessoal se esconde, gente. Estou também acompanhada da assessora de comunicação, que é a Camila. Cadê a Camilinha? Ali. Essa é uma parte do nosso ministério. Bom,
Feitos os agradecimentos, eu também quero dizer que aquelas pessoas que eu, por acaso, não tenha saudado, sintam-se saudadas nesse momento, mas quero fazer uma saudação especial, que me perdoem as autoridades. Eu quero saudar as estudantes e os estudantes aqui da UFABC. É um prazer estar com vocês, me emociona. E por que eu fico emocionada? Por que eu estou emocionada hoje? Porque quando a gente passa dos 15 anos, depois que a gente luta bastante, nós temos alguns sonhos, eu falava isso com os professores, e alguns ideais na vida. E eu sou filha de um ferroviário, seu João Jacas, já falecido, que tinha só até a segunda série primária, e era um líder comunitário. Eu sempre falo da minha família, porque se tem algo que eu aprendi na luta social, se tem algo que eu tenho aprendido hoje no Ministério, com os públicos que nós temos, é que a gente nunca pode esquecer as nossas origens. Não esqueça não. Porque se esquecer, o narizinho fica empinado, você começa a achar que é muita coisa, e nós precisamos uns dos outros e precisamos sempre nos reportar quem nós somos, e não ter vergonha disso. A minha mãe, hoje viva, 87 anos, Dona Glória, é uma bordadeira que nos criou assim, até a quarta série primária só que ela tem, é uma mulher de uma sabedoria vasta. E dentro dos meus sonhos, e eu, digamos assim, me inspirei muito no meu pai, líder comunitário, meu pai sempre teve um sonho um sentimento de justiça muito grande e um sonho de mudança. E esse sonho de mudança também eu e tantas pessoas que estão aqui, nós acalentamos o nosso coração e em determinados momentos nós podemos colocá-los em prática, atuando, seja na universidade, seja na luta social, nos partidos, nos movimentos sociais, etc. E nessa trajetória toda, nossa, negros e negras, que conseguimos chegar no ensino superior num determinado momento da sociedade brasileira, em que não era comum você ter pessoas negras em um auditório como esse, numa universidade no sudeste do país, nós acalentávamos um sonho de mudar a universidade. E eu me lembro que o Ronaldo e eu fizemos parte de um seminário, que era uma articulação de estudantes negros em nível nacional, que nós fizemos na Bahia, chamado SENUM, Seminário Nacional de Universitários Negros, Estudantes Universitários Negros. E nós tínhamos um slogan naquele momento, porque nós estávamos no momento Collor, etc., e tudo mais, e nós tínhamos um slogan, né, Ronaldo, que era: a juventude negra não tem cara pintada, a juventude negra já nasce com cor, e a juventude negra queria entrar na universidade. Esse era o nosso slogan na época. Se hoje algumas pessoas podem ficar meio assim, nossa, que slogan é esse, o que isso quer dizer? Imagina naquela época que nós lutávamos, nos anos 90, por falar, olha, a universidade é pública, então se ela é pública, ela tem que ter a cara do povo. E essa cara do povo nós queremos que a universidade tenha. Então a minha emoção hoje é porque quando eu olho esse auditório, e tantos outros, eu tenho feito aulas em outras universidades, o que tenho observado é que cada vez mais as universidades públicas federais e os institutos federais, eles têm ficado com a cara do povo, têm ficado com a cara da diversidade do Brasil. E é isso que nos enriquece. E por isso é muito bom estar aqui, é muito bom ver essa experiência da UFABC. E para falar sobre a questão da década, mais especificamente, que é o tema dessa noite, eu diria para vocês que nós não podemos pensar a década internacional dos afrodescendentes sem levarmos em consideração toda uma luta histórica. Vamos pensar em Brasil, que é o nosso país, mas vamos pensar também nos outros países da diáspora negra, da diáspora africana, onde africanos e africanas foram escravizados e escravizadas, e, muito diferentemente do que imaginavam, todos os ideais, todas as ideologias de branqueamento que nós já tivemos no mundo, pensadas antes como teorias, e hoje nós vemos que não se confirmam e nunca se confirmaram na prática, hoje, nesse processo que nós vivemos no mundo e na sociedade, no Brasil, nós não começamos o que se fala na década internacional dos afrodescendentes agora. Não é de 2015 a 2024 que essa discussão vai acontecer.
A década internacional dos afrodescendentes, ela existe, porque existe todo um histórico de lutas, de construção cultural, de negociações, de conflitos, de aprendizagem dos afrodescendentes, como diz a década, como diz a ONU em relação à década, e não somente dos afrodescendentes, mas de todos aqueles outros sujeitos brancos, negros, indígenas, dos mais diversos grupos étnico-raciais, que têm em si não só um senso, mas um desejo de justiça e interfere aonde está para que essa justiça aconteça. Então eu diria que, antes da gente chegar no slide que eu quero mostrar para vocês, que fala do marco internacional que nós podemos pensar, que desencadeia o que nós temos hoje, que é a década, no Brasil, é importante lembrar uma coisa. Primeiro, nós sabemos, e o curso vai mostrar isso, e eu quero também parabenizar a existência do curso, que esqueci de falar, mas quero parabenizar também o curso e a coordenação. Várias iniciativas da população negra organizada e do que eu chamo dos negros em movimento aconteceram no Brasil. E nós sabemos hoje que desde a época da escravidão, negros e negras lutaram por libertação. Isso que hoje parece uma coisa comum, quando eu tinha 10 anos, não era. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha a literal visão de que negros e negras eram escravos. Eu entendia a história da escravização. Eu não entendia a história da objetificação de negros e negras. Quando nós líamos os livros didáticos, hoje, quando nós vemos as pesquisas, nós podemos falar assim, já aguento mais essa história dos negros, dos livros didáticos, a revisão de estereótipos, mas foram nesses livros didáticos que eu e uma geração que está aqui estudou. Então eu me lembro de Debré, me lembro de Rugendas, lembro daquelas fotografias. Eu nunca tinha visto uma fotografia ou uma menção, que louco. Isso foi acontecer quando eu fui para a militância, depois de adulto, nos anos 90. Então, esse processo, que é histórico do movimento dos negros e negras, né, que depois se torna politicamente o que nós hoje chamamos de movimento negro, na década de 80, eu diria, quando nós estávamos em um processo de redemocratização no país, a gente estava quebrando ditadura, né, conseguindo que o Brasil se transformasse numa democracia, e uma muito jovem democracia, mais do que somos hoje, o movimento negro caminhava também, junto com as suas diversas entidades, junto com uma narrativa, digamos assim, que era comum aos movimentos sociais, à esquerda brasileira naquela época, que era a ideia de uma democracia para todos, uma educação para todos, com a ideia desse todos significar o quê? Toda a nossa sociedade. Porém, com o passar do tempo, com o processo de redemocratização e com as tensões das lutas sociais e as disputas, o próprio movimento negro foi se reeducando, porque se tem uma coisa que a luta social faz conosco, é nos reeducar. Ela reeduca a nós mesmos e nós reeducamos uns aos outros na luta social. E o movimento negro começou a perceber que naquele momento, essa ideia muito igualitária, essa ideia muito homogênea de democracia, etc., servia para pensar a sociedade brasileira e pensar avanços da sociedade brasileira, mas não incluía a diversidade dessa sociedade brasileira. Nós que também temos uma trajetória, sabemos algumas lutas internas que nós tínhamos, quando questões de gênero, quando as questões de raça, quando as questões do campo eram levadas para dentro da discussão da luta política e da redemocratização. Nem sempre isso era bem aceito naquele momento. Então eu diria que nessa fase, o movimento negro vai passando de uma fase